Terceira carta de João, verso 9. Quem achou diz achei. Diz assim a palavra do Senhor: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Amém? Amém? Feche seus olhos nesse momento. Pai, te damos graça pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a tua palavra, ajuda-nos a viver a tua palavra, ajuda-nos, ó Pai, a absorver cada dia aquilo que a tua palavra tem para nos ensinar. Pai, que nós possamos, ó Deus, cada dia ser praticantes, não apenas ouvintes da tua palavra. Ajuda-nos a ser praticantes da tua palavra, para que o teu reino seja estabelecido na terra e que o teu nome seja glorificado. Nós oramos nessa noite pedindo que o teu Espírito, Senhor, nos direcione e que saiamos daqui, Senhor, completamente, ó Deus, entendido de que o Senhor espera de nós algo melhor. Em nome de Jesus eu oro neste momento e abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Queridos, essa carta do apóstolo João, ele escreve alguma coisa à igreja, orientando acerca de conduta cristã. Diga comigo, conduta cristã. Mas fala com coragem, conduta cristã. Quando João escreve essa carta aos irmãos, ele escreve para um discípulo dele. E esse discípulo dele, se você for ler os versos anteriores, como por exemplo, Gaio era um discípulo amado a qual ele escrevia. Ele estava falando sobre a conduta cristã de alguns cristãos. Agora, nesse contexto, João agora escreve à igreja, referindo-se a uma pessoa, falando acerca da conduta de uma pessoa. Mas antes de entrar no teor da mensagem, no que diz respeito às atitudes moral, as atitudes de conduta dessa pessoa, eu preciso falar algo importante. É bem verdade, queridos, que por estarmos nesse período falando sobre Setembro Amarelo, prevenção a suicídio, essas coisas, muitas pessoas elas têm ficado despercebidas de situações que acontecem na sua vida espiritual, que acaba acarretando problemas na sua vida física, na sua vida emocional, e que isso leva a sintomas de doenças, como a depressão. A depressão, nós precisamos estar entendidos de que não é frescura, é uma doença que tem atingido a sociedade, e acredite nisso, tem acontecido dentro da igreja. O povo cristão tem estado doente por causa da depressão. E, pastor, por quê? O que o texto que nós lemos tem a ver com essa questão da depressão, essas coisas? Só para introdução dessa palavra, eu quero dar uma resposta mediante uma pergunta de uma ovelha que me fez esses dias. Uma ovelha me perguntou: pastor, a depressão tem sido um problema que tem atingido muitas pessoas, mas me responde uma coisa, pastor: por que tantos pastores têm se matado? Vocês têm visto isso acontecer, sim ou não? Vocês têm visto os noticiários, sim ou não? Pois eu quero te dar um pouquinho das respostas. Por exemplo, conversei com essa pessoa, expliquei em algumas palavras, mas nós estamos
deparando com um mal invisível. Nós estamos deparando com um mal que ele não escolhe credo religioso, ele não escolhe raça, não escolhe cor. É um mal invisível que tem atingido as pessoas e que muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de um preparo e por falta de uma vida de comunhão e relacionamento com Deus, e por falta de ter uma válvula de escape, ou alguém, ou um tratamento, ou alguém para conversar, muitas pessoas têm se entregado a essas doenças. E digo mais, no caso de um pastor, no caso da sociedade, a sociedade, ela trata a depressão de uma forma. No caso de um pastor, é de outra forma. Por exemplo, o ministério pastoral, a vida de um pastor, quando é assolado com um sintoma de depressão, não é apenas a vida de um pastor que está em risco a vida da sua família, está em risco o seu ministério, está em risco as suas ovelhas, está em risco a sociedade a qual ele vive. Por quê? Porque um pastor, ele não é visto apenas como um cidadão, ele é visto como uma pessoa que é um exemplo para uma sociedade. Quantos estão entendendo isso que eu estou falando? Por isso que quando um pastor perde para a depressão, o escândalo é muito maior do que uma pessoa comum. Aí é o questionamento que fica, mas por que não era pastor? Diga para a pessoa do seu lado, diga assim, ó, pastor também é gente. Diga assim comigo, ó, pastor sente dor, pastor tem problema. Diga, pastor tem tristezas. Diga, pastor passa por lutas. Diga, pastor passa por crises. Quantos estão entendendo aqui? Diz amém. Pastor não é um ser diferente de qualquer outro ser na terra, ser humano. A única diferença é que Deus o escolheu, Deus o chamou para uma missão especial. Essa é a única diferença, para um propósito especial. Mas ele é atacado, e talvez até muito mais atacado do que qualquer outra pessoa, em várias áreas distintas da sua vida. Olha, por exemplo, o mal que tem assolado a sociedade, as famílias têm chegado inclusive aos cristãos, à igreja, inclusive ao pastor e famílias pastorais. Uma pessoa perguntou por que os pastores têm suicidado. A impressão que se dá é de que pastor não tem problema. A impressão que se dá é de que pastores não passam por situações adversas, como enfermidade, crise conjugal, crise financeira, emocional. Quais são as causas, então, que essas coisas acontecem na vida de um pastor? Por que eu estou falando isso? Você vai entender. A responsabilidade espiritual. Você sabia que um pastor, ele carrega sobre os seus ombros a responsabilidade espiritual de todo um rebanho? Quem sabia disso? Levanta a mão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que um pastor, ele vai responder diante de Deus, espiritualmente falando, por causa de uma ovelha. Ovelha que é ovelha. Eu estou falando de ovelha, não estou falando de lobo não, estou falando de bode não, estou falando de ovelha. Um pastor vai responder diante de Deus por cada ovelha que se perder. Então a responsabilidade espiritual sobre os ombros de um pastor é muito grande. Agora eu digo mais, um pastor, ele carrega sobre os seus ombros a responsabilidade da ética moral. A ética moral. As pessoas olham para o pastor como um exemplo de moral, de ética na sociedade. Se um pastor tomar uma conduta, fizer qualquer coisa que soe, que pareça ser antiético, a sociedade cai em cima. É ou não é verdade? Estou falando alguma mentira? Por exemplo, uma ovelha, ela pode ir lá comprar uma coisa e não pagar. Mas vai um pastor fazer isso. O que acontece? Mas esse pastor, ele é pastor, mas ele é caloteiro. Ah, mas ele é isso. Ah, mas ele é... Uma pessoa, uma ovelha, ela pode mentir, mas se um pastor mentir e alguém descobrir, coitado do pastor. Por quê? Porque ele é exemplo em ética moral. Ele não pode falhar. Porque se ele falhar, ele vai ser execrado pela sociedade. E a começar pelas ovelhas. Vocês estão vendo? Digo mais, familiar. O pastor tem que ser um exemplo de família. Porque se o pastor der um deslize, se o pastor não souber educar o filho,
Se a igreja descobrir que o pastor no relacionamento conjugal de vez em quando tem um piti, uma discordância com a esposa, misericórdia, todo mundo some da igreja, porque pastor não pode brigar com a esposa. Casamento tem que ser perfeito. O casamento não pode ter nenhum tipo de discordância. Olha o peso que está sobre os ombros de um pastor. É a responsabilidade de conduzir sua casa, conduzir seu casamento, conduzir a vida dos seus filhos, conduzir a vida de uma igreja. Olha a responsabilidade que está sobre os ombros de um pastor, conduzir a vida espiritual de uma igreja, a ponto de fazê-los entender de que a vida não é só na terra, existe uma vida espiritual para viver a eternidade no céu. É a responsabilidade de um pastor. Olha o que mais. Responsabilidade do pastor, o pastor é referência. Quando um pastor não está bem, e alguém percebe que o pastor não está bem, se não é alguém leal, se não é alguém que ama o seu pastor, começa a entrar para o lado da crítica, para o lado da difamação. E aí, isso pode atingir a vida emocional, a vida espiritual de um pastor. O pastor é referência. Quando o pastor não está bem, eis aí um problema. Quando o pastor não está bem, eis aí um problema. Porque muitos pastores suicidam. Porque muitos pastores não têm com quem compartilhar. Muitos pastores não têm uma cobertura espiritual. Muitos pastores não abrem o coração. Por quê? Porque ele fica com medo de, se ele abrir o coração, alguém vai falar que ele é um pastor fraco. Ele vai falar que ele é um pastor que não ora. Alguém vai falar que ele é um pastor que não lê a Bíblia. Alguém vai falar que ele é um pastor que não sabe pastorear. Só que pastor é gente. Diga comigo, pastor é gente. Tem sentimento e passa por problemas. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Eu louvo a Deus pela vida do meu discipulador. Eu louvo a Deus porque eu, pastor Edinho, eu posso falar por mim, não posso falar pelos outros. Eu, pastor Edinho, tenho com quem prestar conta. Eu tenho com quem abrir o coração. Eu tenho com quem compartilhar as dificuldades da minha vida, as dificuldades do ministério, as dificuldades do dia a dia. Eu tenho com quem compartilhar. Não tenho uma vida perfeita, mas eu tenho alguém que pode orar por mim. Eu tenho alguém que me aconselha. Eu tenho alguém que compartilha, que eu posso compartilhar as minhas dores e não olhar para mim com um olhar de julgamento e dizer: isso acontece, mas nós estamos juntos, nós vamos orar e nós vamos vencer no nome de Jesus. Sabe do que eu estou falando? De discipulado. Quem está aqui comigo? Estou falando de discipulado, irmão. Estou falando de nada diferente do que aquilo que temos ensinado na Bíblia. Quando eu falo de discipulado, eu posso falar, sabe por quê? Porque eu vivo discipulado. Eu não estou falando algo que eu não vivo, estou falando algo que eu vivo. Eu e a minha esposa, eu e a minha casa vivemos o discipulado. Não temos uma vida perfeita, mas nós caminhamos vivendo junto com o perfeito. E o perfeito é Jesus Cristo. Nós andamos prestando conta. Por quê? Porque nós sabemos que sozinho nós podemos até querer chegar em algum lugar rápido, mas nós não vamos mais longe. Nós precisamos de alguém como cobertura espiritual para nos ajudar. Precisamos de alguém para nos aconselhar, alguém para orar por nós, alguém no mínimo para nos ouvir. E é disso que eu estou falando, de discipulado. Por que muitos pastores têm se entregado para a depressão? Porque não abre o coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você: pastor não é diferente de ovelha. Por que muitas ovelhas têm se entregado para a depressão? Porque não confia no seu pastor, porque não confia no seu discipulador, porque não tem coragem de abrir o coração, de falar suas dores, não tem coragem de compartilhar suas culpas, não tem coragem de pedir ajuda, e por isso vai morrendo sozinho. Vai morrendo, o casamento vai morrendo, a vida emocional vai morrendo, a vida espiritual vai morrendo. Chega uma hora que não tem mais o que fazer. E o que a pessoa pensa? Em tirar a sua própria vida. Então, eis aqui o motivo pelo qual muitos pastores têm desistido. Eis aqui o motivo pelo qual muitos pastores têm perdido a sua fé. O pastor é uma referência. Por que muitos não têm a quem recorrer, não querem expor seus problemas, suas lutas, suas dores, olham como se estivesse num beco sem saída? Escute, se homens de Deus, pastores, que são ministros da palavra, levantados por Deus, têm chegado nessa lacuna, quanto mais ovelhas que se acham autossuficientes e querem andar sozinhas,
e não buscam ajuda para os seus próprios problemas. Diga comigo nessa noite: eu preciso acender uma luzinha de alerta. Eu preciso acender uma luzinha de alerta. Escute, contra a depressão, não existe esse negócio de homem de Deus e mulher de Deus. Não existe. Existe gente que está com as suas emoções equilibradas, gente que tem a sua mente equilibrada, tanto na sua vida moral, quanto na sua vida espiritual, quanto na sua vida ética, quanto na sua vida emocional. Está tudo bem, está equilibrado. É uma pessoa que consegue balancear a sua vida, e aí ela vai viver bem, ainda assim sendo diariamente atacada por palavras, por situações, por sentimentos, tentando roubar sua paz, roubar sua alegria, roubar sua fé, roubar a sua paz interior, roubar a sua saúde emocional. Então nós precisamos entender de que não existe espiritualidade no que diz respeito a doenças emocionais. Deus pode curar, Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode libertar, mas é uma doença que precisa ser tratada. Quantos estão comigo e estão entendendo aqui? Diz amém. Então não existe super-homem, não existe super-mulher. Pessoas são acometidas com essas enfermidades diariamente. Diariamente. Eu vi dados esses dias, não sei se é verídico, mas eu achei até muito alto o índice, de que a cada 4 segundos acontece um suicídio no mundo. A cada 4 segundos. Só o tempo que eu estou falando aqui, quantas pessoas já morreram? No Brasil, a cada 40 minutos acontece um suicídio. Ao final dessa pregação, do começo aqui, que eu comecei, ao final dela já vai ter uma pessoa que tirou a vida. Nós não podemos brincar com essa situação. A palavra do Senhor diz que o ladrão, ele vem senão para roubar, matar e destruir. E nesse contexto o ladrão é uma referência ao diabo, ao inimigo. Mas há um consolo para nós que servimos a Deus, porque Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Você vai ter vida para abençoar as pessoas que precisam de ajuda. Você vai ter vida para dar palavra de vida para alguém que está sofrendo. Você vai ter vida para poder ajudar alguém que está caído. Você vai ter vida para poder liberar a palavra de Deus para alguém. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está em você. Você está atento às situações que estão acontecendo, e você tem buscado ajuda, você tem buscado se aconselhar, você tem lido a palavra, você tem orado, você tem crido nas promessas do Senhor. Mesmo que você seja um alvo do inimigo, a palavra do Senhor diz: 10.000 cairão à tua direita, 1.000 à tua esquerda, mas você não será atingido, diz a palavra do Senhor. Quer vencer? Continua servindo a Deus, continua firme no Senhor, mas escute, você sozinho, você pode não chegar a lugar nenhum. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Abrir o coração não é demérito, não é nada de ruim para ninguém, muito pelo contrário, é bênção para a tua vida. É paz para a tua casa, é vida, é saúde para o teu casamento, é saúde para a tua família. Quantos estão entendendo? Diz amém. A igreja por si só já tem seus desafios, já tem muitos problemas. Cada igreja tem sua demanda, tem suas lutas, tem seus desafios. Isso recai sobre os ombros de um pastor. Não estou aqui querendo passar a imagem de um pastor de coitado, muito pelo contrário, mas mostrar as ovelhas do Senhor, o peso da responsabilidade que recai sobre o ministério de um pastor. Todo profissional se prepara para trabalhar na função a qual se dedicou. Ganha para isso. Já o pastor foi chamado por Deus, precisa se capacitar de conhecimento para exercer o seu chamado. Para muitos, contrariando o que a própria Bíblia diz, acha que não pode ser retribuído pela função que exerce. Isso está falando de gente que acha que pastor não deve ser remunerado. Acha que pastor não deve ser honrado pelo reino e pela obra de Deus. Está infringindo o princípio bíblico de que todo obreiro é digno do seu salário. É o que a Bíblia diz. Ou isso não está escrito na sua Bíblia? Alguém já rasgou isso lá na sua Bíblia? Não, porque na Bíblia na minha está escrito. E então, olha o que a Bíblia diz.
Muitos acham que o pastor não pode ser remunerado por aquilo que trabalha no reino de Deus. Acham que o pastor deve viver apenas de oração, vestir pano de saco, comer só a Bíblia e sustentar sua família só através da fé. Não, porque pastor não come, pastor não veste, pastor não faz nada, o pastor ele só vive para poder ajudar todo mundo. O pastor ele só vive para poder abençoar todo mundo. O pastor ele só vive para poder orar por todo mundo. O pastor não sobrevive com nada. O pastor tem que viver só de Deus, só da fé. É Deus que derrama comida lá na casa dele, é Deus que faz cair roupa lá na casa dele, é Deus que faz com que o carro apareça combustível do nada para andar, é Deus. Quantos estão me entendendo? Quem está entendendo isso? Está entendendo a palavra? Olha só, pastor precisa ser o pai espiritual da casa, precisa ser pai espiritual dos filhos, da esposa, da família, precisa pastorear a igreja. Pastor precisa saber pregar, pastor precisa saber cantar, tocar, ensinar, aconselhar, pastor precisa saber fazer casamento, ser administrador, pastor tem que ser pedreiro, pastor tem que ser engenheiro, pastor tem que ser encanador, pastor tem que ser psicólogo, terapeuta familiar, pastor tem que ser conselheiro amoroso. Você está entendendo? Pastor, eu estou gostando da irmã. Ô irmão, então vem cá, deixa eu te ensinar. Ó, você ora um pouquinho, tal. Pastor tem que ser tudo isso. Escuta, você vai lá, você trabalha, você estuda 4 anos numa faculdade para você ser exemplo, vamos ser 5 anos para você ser um advogado, você vai exercer na função de advogado. Pastor, além do chamado de Deus, que ele foi chamado por Deus para servir o reino de Deus, ele tem que ficar 5 anos num seminário teológico, aprendendo toda a parte da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, e com a experiência de vida do chamado, para ele poder exercer psicologia na igreja, terapia familiar, conselheiro amoroso, ser pedreiro, ser encanador, ser engenheiro, ou seja, um monte de funções em apenas uma: ser pastor. Pastor, o senhor falando tudo isso, pastor, se tiver alguém aqui que tem chamado de Deus, nunca vai querer ser pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém pensa que ser pastor é apenas porque desistir de ser pastor é apenas porque dá trabalho, é porque talvez você nunca foi chamado por Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que foi chamado por Deus, que coloca a mão no arado, ele não olha para trás. Porque aquele que foi chamado para Deus, ele sabe quem o chamou, quem o vocacionou, ele sabe quem é que cuida dele, ele sabe quem é que o sustenta, ele sabe quem é que traz sobre ele a palavra de vida, sabe quem cuida dele. Então, tudo isso acontece, mas sabe por que muitos pastores estão bem, fica bem? Porque é Deus que cuida deles, é Deus que os sustenta. Mas alguns têm perdido para a doença, alguns têm perdido. Olha só, o pastor às vezes precisa ser motorista, vira e mexe, eu preciso fazer um exame, acha que o pastor é taxista, tem que levar no médico. O pastor precisa ser agenciador de emprego. Pastor, estou desempregado, conversa com alguém que o senhor conhece para arrumar emprego para mim. Olha outra coisa, acha que o pastor tem que ser o perfeito padrão na sociedade, o modelo de sociedade. Tem que ser, mas o peso que recai é muito grande. Muita coisa para falar, é verdade. Existem os excessos, tem homens de Deus que foram chamados para serem pastores, mas se perderam no caminho, assim como acontece em todas as áreas. Pessoas em todas as áreas distintas. Vou pegar aqui uma profissão, o cara foi lá, estudou 5 anos para se tornar um advogado, daqui fez não sei o que para se tornar um juiz, hoje ele é um juiz, o pensamento dele é ele fazer benfeitoria para a sociedade, é ele ser justo, honesto, mas de repente acontece alguma coisa, ele se perde. No ministério pastoral não é diferente, alguns se perdem também, não é diferente. Mas eis aqui a razão pela qual você, como ovelha, precisa olhar para o seu pastor e entender se ele é um homem de Deus, se ele ensina a palavra, se ele vive a palavra, se ele prega a palavra, se ele é um exemplo de Deus para a tua vida. E quando você entende isso, você precisa abrir o seu coração e entender de que ele é o profeta que Deus colocou para abençoar sua família e abençoar sua casa.
É isso que precisa você entender. É isso que a ovelha precisa entender. É isso que a igreja precisa entender. Mas, apesar de tudo isso que acontece, o que mais prejudica a vida de uma igreja e um ministério pastoral de uma igreja são líderes desleais e ovelhas rebeldes. A luta vem, o desafio tem, as coisas acontecem, mas líderes desleais e ovelhas rebeldes é aquilo que traz maior tristeza ao coração de Deus e decepção ao coração de um pastor e à vida de uma igreja. Quantos estão entendendo? Agora eu quero compartilhar para você o texto ao qual nós lemos. Mas antes eu te faço uma pergunta: quantos que estão aqui querem viver para ser bênção no reino de Deus e na obra de Deus? Quantos querem viver para ser bênção no reino de Deus e na obra de Deus? Então vai aqui algumas dicas e um conselho na Bíblia para você, para que você possa viver o princípio de Deus na tua vida. Diga comigo esse nome: Diótrefes. Mais uma vez, Diótrefes. É um nome diferente, não é bonito, mas se você achou que quiser colocar no seu filho, eu digo para você, não faça isso. Amém? Porque você vai conhecer o contexto desse cara. O apóstolo João escreve essa carta a Gaio, seu discípulo, referindo-se a um líder da igreja da época de nome Diótrefes. Esse cara, irmãos, olha só, a fragilidade humana pode induzir o indivíduo a um comportamento que comprometa a si quanto a outras pessoas. Isso tem acontecido com muita naturalidade, principalmente no meio cristão, aonde também existem pessoas de toda natureza, pessoas ambiciosas, egoístas, desobedientes. A Bíblia relata história de pessoas com essas propriedades. No entanto, é através das atitudes delas que extraímos lições para o nosso cotidiano. Tomaremos agora o exemplo desse servo, Diótrefes. Quem era esse cara? Era um ambicioso obreiro. Diga comigo, ambicioso obreiro. Mais alto, ambicioso obreiro. Era um obreiro cujo significado do nome era alimentado por Júpiter, ou seja, alimentado por Zeus, um deus mitológico. E olha a característica desse cara: deuses da mitologia greco-romana, que era o significado do nome dele. Diótrefes era cheio de superstições pagãs. Era aquele cara, trazendo para os dias de hoje, que ele é crente, ele crê em Deus, crê na Bíblia, mas ele é cheio de ranço, pecaminoso e coisa do mundo. Cheio de paganismo, cheio de ouvir coisas do mundo, coisas do pecado, cheio de ouvir pessoas que falam contra Deus, contra a Bíblia, contra o reino, contra a palavra de Deus. Quem está comigo aqui diz amém. Então era a característica de Diótrefes. Diótrefes era esse cara. E olha mais, olha o que a Bíblia diz sobre esse cara. Ele era cheio de superstições pagãs, ambicioso por glórias humanas, e ele cresceu orgulhoso, arrogante, apinhado de prepotência, incapaz de respeitar autoridades, principalmente os da igreja da época, no caso o apóstolo João. E o apóstolo João foi um líder que sofreu na mão desse cara. Olha o que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de um obreiro, de um cara crente, de um cara que confessou a fé em Jesus, que estava dando trabalho na igreja, estava dando trabalho para os líderes da igreja, estava dando trabalho para o apóstolo de Cristo, porque as características internas dele eram uma característica de paganismo e não de cristianismo. Era uma característica pagã, ímpia, do mundo. E olha o que mais a Bíblia fala sobre esse cara. Diótrefes, ele foi atraído pelo cristianismo, professou sua fé em Cristo, tornou-se membro da igreja local, ele passou a ter grande influência no meio do corpo da igreja, até chegar a ser ordenado ministro do evangelho. Escuta, Diótrefes se infiltrou na igreja de tal forma, olha só, bom pregador, bom leitor da palavra, um cara amigo de todo mundo, mas o coração dele ainda era ímpio, mundano. Por isso que a palavra do Senhor diz que Deus, ele olha o coração, Deus, ele olha o interior. Deus olha o interior. E esse cara, ele começou a se envolver no coração da igreja. Estava se envolvido na igreja.
era líder influente. Só que olha como que esse cara trabalhava. A sua influência chegou a ser ordenado ministro do evangelho, elevou-se entre as lideranças da igreja. Havia algo que estava guardado no seu coração, um ciúme doentio, ao ver a influência do apóstolo João como líder da igreja. Era um cara que se levantou contra a autoridade de Deus apostólica através da vida de João. Sabe o que esse Diótrefes começou a fazer, Saulo? Ele começou a tocar na autoridade de Deus, que era o apóstolo João. Ele começou a discordar de como que João pregava. Ele começou a discordar de como que João, ele difundia o evangelho na sociedade. Ele começou a discordar de como que João administrava a obra de Deus naqueles dias. Todo indivíduo ciumento gosta de exercer primazia. Sabe o que ele queria? Ele queria estar no lugar do apóstolo João. Era ele que queria ser o apóstolo. Era ele que queria ser o sacerdote. Sabe o que mais esse cara fazia? Eu estou resumindo aqui, porque o tempo não nos aguarda. Ele sempre procurava estar em destaque. Escuta, o irmão Evair na época vinha pregar. Sabe o que o irmão Diótrefes fazia? Esse irmão aí não tem talento para pregar. Esse irmão aí não prega nada. Esse irmão aí, ele vai ter que fazer 200 anos de seminário para ele aprender a falar alguma coisa. Qual estão entendendo? Quem está aqui comigo? Qual estão entendendo a palavra? Se o Diótrefes ele existisse no dia de hoje, era o tipo de pessoa que criticava o louvor, era o tipo de pessoa que criticava a pregação, era o tipo de pessoa que criticava a liderança, era o tipo de pessoa que criticava a administração, era o tipo de pessoa que criticava o jeito do pastor falar, o jeito do pastor vestir, o jeito do pastor orar, o jeito do pastor ensinar, o jeito do pastor andar. Era o Diótrefes daqueles dias. Eu pergunto para você, será que nos dias de hoje existe Diótrefes? Para pensar. Será que nos dias de hoje existem Diótrefes? Olha que interessante. Ele procurava viver uma vida que o colocasse em primazia. Esse era o seu prazer. Ele não punha em prática o ensinamento de Jesus em Marcos 10, 44, que diz que aquele que quer ser o maior, seja o menor. Quem está aqui comigo, irmão? Aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Aquele que quer ser servido tem que o quê? Servir. Ele não praticava isso. Ele não olhava para isso. Olha a característica do Diótrefes. Ele servia a si mesmo. Diga comigo, Diótrefes, bem alto, Diótrefes não servia a ninguém, só servia a si mesmo. Esse era o Diótrefes. Olha o que mais. As pessoas com características de Diótrefes, ele sempre busca aquilo que é do seu interesse. Ele fingia que estava a serviço dos dons, a serviço do chamado de Deus, mas ele arquitetava e tomava o poder para sustentar a sua primazia. Por isso ele tinha habilidade, influenciava pessoas com a finalidade de alcançar a supremacia, usava demagogia, usava sua influência, usava os seus pensamentos para poder disseminar os seus próprios interesses. Diótrefes era o tipo de obreiro que não comparecia nas reuniões, que tivesse à frente de outra liderança. Sabe como que era o Diótrefes? Era o seguinte: se eu liderar, tá tudo beleza, mas se outro liderar, eu não participo. Esse era o Diótrefes. Em outras palavras, eu não fico debaixo de cobertura de ninguém. Esse era o Diótrefes. Esse estava sendo o Diótrefes. Olha o que mais. Não comparecia nas reuniões. Quando estava presente, tratava com descaso quem estivesse liderando a reunião. Como também os trabalhos organizados pelos outros colegas. Desestimulava qualquer pessoa que estivesse interessada em ajudar no desenvolvimento da igreja do evangelho. Era aquele tipo de pessoa que quando vesse alguém crescendo espiritualmente, falava: pode parar, vai rolar não, você não tem talento. Ele desestimulava as pessoas de crescer no reino de Deus, na obra de Deus.
Esse era o Diótrefes. Agia com desprezo à sua liderança e autoridade espiritual. O obreiro egoísta, despreza os colegas, subestima, contrariando o princípio cristão. Diótrefes não considerava João como autoridade espiritual de Deus na sua vida. Sabe o que Diótrefes fazia? Falava mal do apóstolo João para outras pessoas. Falava mal daquele que foi apóstolo do Senhor, daquele que encostava sua cabeça no peito do Cristo vivo. Diótrefes simplesmente o criticava, o difamava. Nós precisamos entender que João era obreiro de verdade, tinha convicção de seu chamado em Deus, e não se deixou abater pelos Diótrefes. E olha só, nós devemos ter cuidado para não agirmos da mesma maneira que o obreiro Diótrefes, que considerado homem de Deus, se tornou alguém que tocava no ungido de Deus. Escuta, Diótrefes era crente, batizado, foi consagrado como obreiro. Diótrefes estava envolvido na liderança da igreja. Diótrefes tinha todas as características de um homem de Deus, mas o seu coração havia uma semente de paganismo, havia uma semente de descontentamento, havia uma semente de oposição ao chamado de Deus na vida do apóstolo João. Nós precisamos tomar cuidado para que nossas atitudes não sejam parecidas com a de Diótrefes. Agora no ministério do apóstolo Paulo, diga comigo, apóstolo Paulo, bem alto, apóstolo Paulo. Não foi diferente, queridos. Eu abro um parênteses aqui para dizer uma coisa para você, ministerialmente falando, sempre haverão desafios, secularmente, na sua vida secular, sempre haverá desafio. Toda pessoa que exerce liderança, ela precisa entender que sempre haverá desafios e oposição, sempre haverá. Você é um patrão, você de vez em quando vai deparar com situações adversas com o funcionário. Você é pai, de vez em quando você vai deparar com situação adversa dentro da sua casa, com oposição com os próprios filhos. Às vezes o filho vai querer uma coisa que não é aquilo que você como pai ou mãe quer direcionar. Só que o que nós precisamos entender é de que Deus nos deu autoridade, e a autoridade que Deus nos deu é para apacentar, e apacentar é você direcionar o caminho, e um caminho que leva a Deus. Então você como pai, como mãe, Deus te chamou para ser apacentador na sua casa. Deus me chamou para ser apacentador do rebanho. Você como patrão, Deus te chamou para ser um administrador, para ser um gestor. Deus te chamou para ser um mordomo daquilo que Deus confiou na vida dos seus empregados, na sua empresa. Então Deus lhe confiou responsabilidades, mas precisamos entender que haverão as oposições. Haverá as oposições. E na vida do apóstolo Paulo não foi diferente. Havia um homem de nome Alexandre. Diga comigo, Alexandre. O latoeiro. Diga, o latoeiro. Esse nome, de nome Alexandre, ele era latoeiro. Latoeiro era uma pessoa que trabalhava com artífices, ou seja, ele trabalhava com metais de bronze, fazia pequenos objetos. E esse homem, o latoeiro, Alexandre o latoeiro, está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 14 ao 18. Esse homem nos ensina algumas lições de oposição à obra e o reino de Deus que nós não devemos viver, que nós não devemos fazer. O apóstolo Paulo estava no ímpeto do seu ministério, o apóstolo Paulo estava no ímpeto do seu chamado ministerial, e de repente esse homem, ele começa a se levantar contra o projeto de Deus, ministerialmente falando, na vida do apóstolo Paulo. Isso fala, querido, no contexto de igreja, no contexto de célula, no contexto de discipulado, no contexto de direcionamento espiritual. As oposições vão vir, mas quando você tem convicção de que Deus é contigo, você pode ter certeza que você está fazendo a coisa certa, e o nome de Jesus vai ser glorificado. E olha, no texto então o apóstolo Paulo fala que Alexandre o latoeiro lhe causou muitos males. 2 Timóteo 4, 14 a 18. Há 4 lições que nós podemos tirar nesse texto. A primeira: sempre há alguém disposto a prejudicar
e proceder de forma mal. Repita comigo: sempre há alguém disposto a prejudicar e proceder de forma mal. Sempre haverá alguém. Escute, presta atenção. O diabo sempre vai achar alguém que vai dar brecha para ele usar. Quem está comigo aqui? Escute, vou falar de novo. O diabo sempre vai achar alguém que vai dar brecha para ele usar. Agora diga a pessoa do seu lado, Senhor, que não seja nem eu e você. Se você tiver coragem, diga para ela, ó, eu não sou. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor buscando uma brecha. Uma brecha. Você deu a brecha, o inimigo entrou. Entra na mente, entra no coração. E aí acabou, meu amigo. Você começa a pensar contra as coisas de Deus. Você começa agora a maquinar contra o propósito de Deus. Você começa agora a viver contra a obra de Deus. As coisas começam a mexer com a sua mente, mexer com o seu coração. Por quê? Porque deu a brecha. Deu a brecha. Seja no ambiente do trabalho, seja no ambiente familiar, escolar, ou até mesmo na igreja. Na vida de Abel, quem lembra de Abel? Quem lembra de Abel? Caim e Abel. Na vida de Abel, o latoeiro foi seu próprio irmão. Isso é forte. Na vida de Abel, o latoeiro foi seu próprio irmão. Caim se levantou contra Abel e o matou. O latoeiro foi o próprio da família, o próprio irmão, de casa, de dentro. O latoeiro foi seu próprio irmão. Na vida de José, a história se repete. Primeiro seus irmãos, e em seguida no exílio, a esposa de Potifar. Diga comigo, sempre haverá latoeiros em todos os lugares. Escuta, lá no seu trabalho tem latoeiro. Ratoeiro? Não, latoeiro. Lá no seu trabalho tem latoeiro. O que é latoeiro? Alguém que quer puxar seu tapete. Lá na sua casa, de vez em quando, se o seu irmão não vigiar em Jesus, ele vira um latoeiro. Você já viu? Ninguém aqui fez isso quando era criança. Vou dar uma folga. Você aprontava, e aí na hora que o seu pai chegava, você dava uma de João sem braço e colocava o seu irmão na fogueira. Você riu porque um dia você foi latoeiro. Todos os lugares, em algum momento, haverá latoeiros. Latoeiros são aqueles que olham e falam contra o propósito. E então, na vida de Abel, o seu irmão Caim se tornou latoeiro. Na vida de José, os seus irmãos foram latoeiro. E a esposa de Potifar também se tornou latoeira. Segunda característica que nós aprendemos nesse texto: Deus sempre retribuirá de acordo com o procedimento. Diga comigo, Deus sempre retribuirá de acordo com o procedimento. Quanto a Paulo, Paulo afirma: o Senhor lhe dará a retribuição que ele fez. Está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 14, parte B. Isso não é uma oração requerendo vingança da parte do apóstolo Paulo, pois isso seria contrário aos ensinamentos de Jesus, lá de Mateus 5,43. Mas essa é uma constatação de um princípio bíblico, que a Bíblia mesmo diz: mais uma vez tenho ouvido Deus dizer de que o poder dele e o amor, também tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com aquilo que faz. Salmos 62, 11. Escuta, quer ser latoeiro? Prepare para as consequências. Quer ser um homem de Deus? Quer ser uma mulher de Deus? Prepare para as bênçãos. É assim, simples assim. Latoeiro tem em todo lugar. Quando eu trabalhava secularmente, tinha vários latoeiros. Era gente querendo derrubar de tudo quanto é canto, querendo assumir o cargo.
Talvez você está numa empresa que existe pessoas assim. Escute, não adianta você brigar com ela. Não adianta você bater de frente com ela. Não adianta você ir no braço com ela. Não adianta. Você precisa identificá-la. E quando você identifica, você precisa reconhecer qual é a conduta moral daquela pessoa. Mas sabe quem é que vai tratar com ela? Sabe quem é que vai tratar com ela? Diga comigo, o meu advogado. Quem é o seu advogado? Quem é o seu advogado? Então diga à pessoa do seu lado, você não precisa brigar com ninguém. Nem com aquele vizinho chato, que fica falando mal de você. Quem está aqui? Mas pastor, está pegando no meu pé, pastor. Ei, você já identificou o latoeiro. Agora chega nele e fala assim, já sei quem tu és. Só que eu tenho um advogado que nunca perdeu uma causa. E você está na mão dele. Quem está entendendo aqui diz amém. Ei, você pode estar sendo afrontado no seu trabalho, você pode estar sendo afrontado na sua casa, mas o seu advogado nunca perdeu uma batalha. Se você crê no Senhor, o latoeiro não vai prevalecer contra você. Nós precisamos entender a promessa de Deus sobre nós. Quantas pessoas têm sido afrontadas? Você tem sido afrontado no casamento, tem sido afrontado no trabalho, tem sido afrontado na sua vida. Os latoeiros estão atormentando você, mas o Senhor diz, permanece firme na presença do Senhor, porque Deus defende a tua causa. Deus defende a tua causa. Terceira característica que nós aprendemos disso: tenha cautela quanto a estes. Tenha cautela quanto a estes. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente quer resolver na hora. Vou resolver esse negócio. Descobri que está falando mal de mim. Agora vai ver. Com quantos paus se faz uma canoa. Ei, toma cuidado com isso. Você pode entrar numa rascada que você pode não sair. Quem está entendendo essa palavra? Toma cuidado com isso. Tem que ter cautela. Paulo já tinha advertido a Timóteo, em sua primeira carta, lá no capítulo 1, verso 18 a 20, Paulo falou, tem um latoeiro em nosso meio. Fique esperto. Paulo já tinha orientado Timóteo quanto a isso. E ele diz, meu filho, te dou as instruções para que seguindo, você combata com um bom combate, mantendo a fé, que alguns rejeitarão, e por isso naufragarão na fé. Eis o motivo pelo qual muitas pessoas têm naufragado na fé. Escuta, tocar em autoridade é o maior prejuízo que alguém pode fazer na sua vida. E quando eu falo isso, não é porque eu sou pastor, não estou falando isso em causa própria, estou falando isso por causa da palavra de Deus, porque aqui, graças a Deus, a igreja é bem ensinada, amém? A igreja é bem ensinada, a igreja é edificada. Pastor, mas por que o senhor está pregando, por que o senhor está ensinando? Porque nós precisamos aprender a palavra, precisamos viver a palavra. Escuta, o seu patrão, não toca nele, ele é a autoridade de Deus, pode deixar que Deus vai defender tua causa. Quem está entendendo aqui? Pastor, mas eu vou pôr ele no pau. Calma, primeiro vai lá, senta, conversa, resolve. Te fraudou, não teve jeito, é um ímpio, aí tem lei para isso. Mas agora você tocar numa autoridade constituída, a própria Bíblia diz, nós não devemos tocar em nenhuma autoridade constituída, porque toda autoridade é constituída por Deus, seja o seu prefeito, seja o seu governador, seja a sua autoridade eclesiástica, seja a sua autoridade constituída na terra, seja qual for, foi constituída. Está errando, ore por ele, diga para ele, não concordo com o que faz, está errando, mas eu não posso te tocar, mas o meu advogado está trabalhando na sua causa. É assim que o cristão porta, é assim que o cristão lida. Quantos estão recebendo essa palavra aí? Quem está entendendo? É assim, meu irmão. Então toma cuidado, toma cautela quanto a estes. E então o apóstolo Paulo diz assim, você combate o bom combate, mantenha a sua fé, porque alguns rejeitarão e por isso irão naufragar na fé. Quantas pessoas já serviram a Jesus com você?
e pela deslealdade e insubmissão hoje já não servem mais a Jesus, porque naufragaram na fé. Diga comigo nessa noite, em nome de Jesus, eu não vou naufragar, eu vou romper no nome de Jesus. Amém? Amém, povo de Deus? Aleluia! Naufragaram na fé. Entre eles, olha só, olha o que o apóstolo Paulo fala: entre eles estão Himeneu e Alexandre o Lato. Fala, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. O latoeiro nunca anda sozinho, ele sempre busca alguém para estar junto. Toma cuidado com aquela pessoa que procura couro para disseminar o mal. Aquela pessoa que procura alguém para falar: você viu o que aconteceu? Você viu o que o líder da célula fez? Você viu o que o pastor falou? O latoeiro sempre vai procurar alguém para andar junto com ele. Toma cuidado com o latoeiro. Aquele que perde a visão de Deus e da palavra sempre vai tentar arrastar alguém. Toma cuidado com quem você ouve. Toma cuidado com quem você compartilha, com quem você toma café. Toma cuidado com quem recebe na sua casa. Toma cuidado com quem você faz tricô, faz crochê. Toma cuidado. Toma cuidado com o cabeleireiro. Toma cuidado com quem pinta unha. Toma cuidado com quem vai lá tomar um chazinho na sua casa. Toma cuidado com quem vai lá fazer uma visita esporádica. Toma cuidado, por quê? Porque muitas vezes a falta de vigilância pode levar você a ser cúmplice do latoeiro. Toma cuidado. Toma cuidado quem você assiste na internet. Toma cuidado quem você ouve, porque você pode estar comungando da mesma fé de alguém que já naufragou na fé. Como estão entendendo essa palavra? Se coloque em pé nesse momento em nome de Jesus, para parecer que está acabando. Quarta e última característica: mantenha a convicção da aprovação de Deus na tua vida. Diga comigo: eu preciso manter a convicção da aprovação de Deus na minha vida. Escute, se Deus tem sido contigo, Deus tem aprovado a tua vida, Deus tem aprovado a tua conduta moral, Deus tem aprovado a tua conduta espiritual. Continue perseverante, continue firme, continue crendo, continue buscando a Deus, continue depositando no Senhor a tua alegria, porque o Senhor, Ele vai resolver as coisas que você não consegue resolver. Deus vai trabalhar em teu favor, Deus vai trabalhar em favor da tua família, Deus vai trabalhar em favor da tua casa. Mantenha a convicção da aprovação de Deus. A lição mais importante diz respeito de convicção de Paulo. Ele estava preso em Roma por causa do Evangelho de Cristo, mas ele diz que havia comparecido na audiência, ninguém havia comparecido na audiência para contemplar. Alexandre o latoeiro havia ali causado muitos problemas. Escute, por causa do Alexandre latoeiro, o apóstolo Paulo foi acabar em prisões. Olha que situação difícil. Pastor, por quê? Se você ler os textos subsequentes, você vai ver que o Alexandre o latoeiro, ele foi uma das pessoas que falou acerca do cristianismo que estava sendo pregado em Roma, e por causa disso os soldados souberam onde Paulo estava, e foram lá e o aprenderam. O traidor, o latoeiro, aquele que, porque muitas vezes ele não alcançou o objetivo que ele queria, ele começou agora a trabalhar contra o propósito de Deus. Escute, a bênção de Deus para mim e para você, ela vai nos fazer alcançar lugares altos em Deus. Amém? Essa palavra é uma palavra de ensino, para que nós possamos entender de que forma nós estamos vivendo a nossa vida, e que possamos estar atentos para não sermos influenciados, porque o inimigo, ele está buscando lugares para atuar. Levante a sua mão para o alto nesse momento, diga assim: ó, que não seja na minha vida.
Em nome de Jesus. Diga assim, ó, em nome de Jesus, eu estou protegido pelo sangue do Cordeiro, e na minha vida o mal não toca. A minha boca professará palavras de poder, palavras de vitória, palavras de bênção, palavras que edificam para a glória de Jesus. Escute, Deus irá te proteger dos latoeiros em nome de Jesus. Deus irá te proteger dos latoeiros. Deus irá te proteger dos diótrefes em nome de Jesus. Pastor, o que eu preciso fazer para viver uma vida como um obreiro aprovado no Senhor? Obedeça a palavra do Senhor e abra o seu coração para a palavra de Deus. Queira servir o reino de Deus. Queira servir a obra de Deus. Não faça por aprovação, faça por amor a Deus. Amém? Faça porque você entendeu o chamado de Deus para a tua vida. Porque Deus conta com você. O reino de Deus precisa de pessoas que amam servir o reino de Deus. Eu quero orar pela igreja neste momento. Coloque a sua mão no seu coração. Pai amado, nós te damos graça pela tua palavra, pela tua boa palavra. Senhor, obrigado pela palavra de ensino, Pai, de exortação que o Senhor nos deu nessa noite. É uma palavra, Senhor, de prevenção. Porque nós sabemos que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor buscando uma brecha, Senhor, para nos fazer viver uma oposição contra o teu reino, em todas as áreas, familiar, conjugal, espiritual, ministerial. Senhor, mas nesta noite, nós cremos no poder do teu Espírito que está sobre nós, e no poder do nome de Jesus nós oramos, para que a nossa vida, Senhor, continue sendo vivida para a glória do teu nome. Nós oramos nessa noite para que o teu Espírito, Senhor, nos livra do mal. Nós oramos nessa noite para que o teu Espírito não permita com que nós caiamos no lábio, Senhor, dos diótrefes, nas oferendas, nas armadilhas dos latoeiros. Espírito de Deus, livra a nossa casa, Senhor. Livra a nossa família. Livra as nossas ovelhas. Livra os nossos discípulos, livra-nos da influência do mal. Espírito Santo de Deus, traga-nos o entendimento de que o Senhor nos chamou para viver uma vida santa diante do Senhor. Dá-nos o entendimento de que o Senhor nos chamou para viver uma vida, Senhor, íntegra diante do Senhor. Espírito de Deus, traga de volta em nosso coração o entendimento da fé, para que nós não possamos naufragar nessa caminhada, para que nós não possamos naufragar, Senhor, diante dos ventos de doutrinas, para que nós não possamos naufragar diante das desilusões, ó Deus, que a circunstância nos faz viver. Espírito de Deus, priva-nos, Senhor, priva-nos, Senhor, priva-nos, Senhor, das circunstâncias desfavoráveis que pode abalar a nossa fé. Dá-nos, Senhor, um coração contrito e quebrantado. Dá-nos, Senhor, um coração contrito e quebrantado, para que possamos, ó Deus, nos aprofundar cada vez mais na Tua palavra, na Tua doce, santa, na Tua palavra que é poderosa, Senhor. E vivendo, Senhor, o Teu reino, vivendo o Evangelho do Senhor, para que o perdido seja alcançado pela graça, pelo poder da pregação do Evangelho. Usa esse irmão, usa essa minha irmã, usa-nos para a Tua glória, usa-nos para a Tua glória. É a oração que eu faço ao Senhor como igreja nesta noite, ó Deus. Nós nos apresentamos diante do Senhor como igreja. Abençoe, Senhor, as famílias, abençoe, Senhor, os Teus filhos, abençoe os lares, abençoe os negócios, que cada um dos Teus filhos, Senhor, possam, ó Deus, viver uma vida entendida de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Espírito Santo de Deus, abençoe o Teu povo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos foram abençoados por essa palavra? Diga assim, em nome de Jesus: os diótrefes
e os latoeiros não têm poder na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite?